Oi, tudo bem? Eu sou o Henrique Ferreira, sócio proprietário da Clínica Bicho Diferente aqui em Rio Preto. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre custo total, custo parcial. Esse é um assunto que veterinário corre e é um assunto muito importante. A gente aqui na clínica tem o serviço de atendimento normal aos clientes, donos de pet, e temos também os veterinários clientes. E sempre que a gente tem que fazer um serviço em conjunto, esse assunto do custo ele vem à tona e ele é muito importante, porque se você não sabe quanto custa, como é que você vai pôr o preço para cobrar? Então imagine o seguinte, um cliente te pediu para ir buscar um cachorro na cidade próxima para o atendimento. Aí você vai buscar e você tem que ir e voltar e depois você tem que levar ele de volta. Tem que ir e voltar novamente. Se for a 10 km de distância, você está falando aí de 40 km. E é interessante você saber o custo desses 40 quilômetros para saber qual que é o dinheiro que cobre o custo e se você quiser pôr um dinheiro a mais que cubra, para você ter uma margem ou não. Então, eu começo esse exercício explicando para as pessoas como é que a gente faz para pôr o custo do quilômetro rodado, por exemplo, do carro, que é um exercício que você faz, ao fazer ele você consegue absorver as ferramentas e os assuntos que interessam ali para a gente conseguir calcular. Então, tem que fazer algumas inferências, tem que fazer alguma divisão. Então, a primeira conta que todo mundo faz, que até aí todo mundo chega, é pegar o preço da gasolina, R$ 5, R$ 6, e dividir por 10 km, que é mais ou menos os que os carros rodam. A gente vai chegar ali num custo de 50 centavos o quilômetro rodado. Esses 50 centavos não é o custo total, é o custo parcial. Aí é onde as pessoas mais erram. Você tem o custo parcial, que é mais ou menos de 20% a 30% do valor total do custo. Então você está falando num custo de 50 centavos, quando na verdade o custo é de 2, 3, 4 vezes isso. Depende do seu carro, seus gastos. Então, quando você monta uma planilha no Excel, você vai pôr lá IPVA. Vai estar no começo do ano, mas você pode pegar aquele valor e dividir ele por 12, valor total. Seguro, você pode pegar aquele valor e dividir por 12. Combustível, troca de óleo. Você vai relacionando ali tudo aquilo que você gasta com o carro no mês ou no ano e depois faz um jeito de dividir aquilo por mês para ter uma noção. E aí tem que fazer a primeira inferência. A primeira inferência é assim, quantos quilômetros eu vou rodar esse mês? Você não sabe, mas você sabe quantos quilômetros você rodou mês passado. Você tem uma média pelos abastecimentos. Então cada abastecimento vai gerar ali 400, 500, 600 quilômetros. Você sabe que você abasteceu 4 vezes, você rodou 2.000 quilômetros no mês. Você pega aqueles 2.000 quilômetros e coloca na planilha. Aí a primeira inferência, aí você tem que pôr um número ali, senão você não consegue fazer a conta. Quando você vai somando tudo isso, você tem custos que não são aparentes, aí está a pegadinha da coisa. Por exemplo, depreciação. Você comprou o carro por 100 mil, você saiu com o carro da concessionária ou usou ele por poucos dias, ele já não vale 100 mil. O custo de depreciação a gente precisa colocar, porque ele não é baixo, é de 10% a 20% dependendo do carro. Tem carro que é até mais. Então você saiu com o carro da concessionária, ele não vale mais 100 mil, ele vale 90 mil, alguns casos 80 mil. Então você põe ali o custo de depreciação 10% a 20% no ano. Então fazendo a conta, dividindo isso, você vai ter um valor significativo. E outra coisa, você pode colocar aí o custo de oportunidade. Em vez de comprar o carro, você pode pôr esse valor numa aplicação, numa poupança, num CDI e andar de Uber, ou você pode fazer outras coisas com esse dinheiro. Então, esse dinheiro te dá uma oportunidade que quando você coloca no carro, você não tem mais. Muitos jovens que sabem fazer essa conta, ao fazer essa conta, percebem que para o uso que eles têm ali de curtas distâncias, vale muito mais a pena você colocar esse dinheiro na poupança, numa aplicação financeira e rodar de Uber. E eles são vistos pelos mais velhos como errados, e na verdade eles estão certos. Porque antigamente era muito forte esse negócio da posse do carro, a cultura da posse. E às vezes, dependendo do tempo que você deixa o carro parado na garagem, o tanto que você usa, ou o jeito que você usa, você está pagando muito caro o quilômetro rodado, porque quanto menos você usa, mais os custos fixos vão se concentrar, porque tem dois tipos de custos, os fixos e os variáveis.
Os variáveis é assim, eu rodei 1.000 quilômetros, eu tenho que pôr gasolina e cuidar do desgaste desses 1.000 quilômetros. Se eu não rodo, ele está na garagem, mas ele está na garagem e você vai pagar o seguro rodando ou não, você vai pagar o IPVA rodando ou não, ele vai desvalorizar rodando ou não. Claro que se ele rodar, ele vai desvalorizar mais. Quando você põe todos esses conceitos de forma organizada no Excel, você vai descobrir que o teu custo por quilômetro rodado não é 50 centavos. É R$2, às vezes, dependendo do carro, R$3. E aí vamos pegar o exemplo do começo da conversa. 10 quilômetros para buscar um cachorro, você vai 10, volta 10, 20. Tem que devolver o cachorro, mais 20 são 40 quilômetros. Se você está falando de 50 centavos, você está achando que você está gastando R$20. Quando, na verdade, você está gastando R$80. Isso é o gasto. Se você não cobrar isso do seu cliente, isso vai vir na forma de conta para você pagar. E em alguns casos, tem gente pagando para trabalhar e não está nem percebendo. Então, está falando, depois eu vejo isso é menos importante. Os meus trabalhos principais vão cobrir esse custo. E aí que é o problema. A pessoa está achando que está tendo lucro numa operação e por não parar e entender os conceitos e fazer a conta e ter uma noção disso, ela acaba se enrolando. Eu tenho a gente chama de sobrinho, na verdade são parentes próximos que a gente começou a conversar disso. E aí tem aquele lance da educação financeira. Eu estou anotando as contas e o que eu faço com isso? Gente, isso daí é um exercício de visualização. Você começa a anotar o chocolate que você compra depois do almoço, você começa a anotar o sorvete, os pequenos gastos. E quando você percebe e soma isso ao longo dos 30 dias, você vai notar que os pequenos gastos, eles às vezes superam os gastos essenciais com almoço, janta. E você vai notar que eles são pequenos no valor unitário, mas se você somar todos eles são gastos grandes. E isso é um exercício de visualização. Você vai ficar anotando para o resto da vida? Não. Você vai aproveitar que você está ali conhecendo e você vai tomar cuidado e você vai ter alguma maneira de medir aquilo e colocar aquilo dentro de uma faixa de segurança. O que é a faixa de segurança? É aquele gasto não comprometa a minha renda, que aquele gasto não comprometa os planos futuros que eu preciso para investir no meus equipamentos de trabalho. Na clínica veterinária isso é muito comum. Você vai rodando, você vai cuidando a gente chama de apagar incêndio, atendimento de emergência, cirurgia de última hora, mas você tem que ter ali uma noção de quanto você gasta por mês, para ter uma noção de quanto você gasta por dia, para fazer uma meta diária, uma meta semanal e uma meta mensal. Senão acontece o que acontece com muita gente, você fica rodando no escuro. Você vê entrar ali 10, 20, 30, 40, 50 mil reais no mês, mas você não sabe quanto sai, porque você não organizou um sistema, uma planilha. Hoje está muito comum os sistemas, então você põe lá tudo que entra de nota fiscal na tua clínica e aí você vê o quanto você teve de venda. Quando um cliente paga R$100 na maquininha, você não recebe R$100. Você tem que descontar todos os custos referentes a remédio, a funcionamento da clínica, e você tem os custos operacionais da máquina e da emissão da nota. Então, só falando de máquina e emissão de nota, a gente está falando ali por baixo 20%. Então, de cada R$100 que o cliente passa na máquina, você recebe efetivamente R$80. E aí você tem que calcular todos esses custos. Eu sei que conta de porcentagem veterinário não é fã, a gente foge disso. Mas, se você não fizer, você está trabalhando no que a gente chama de zona perigosa. E aí tem um conceito. O que é pior? Uma empresa que quebra ou uma empresa que fica com subfaturamento enrolando, tendo resultado pequeno? Por incrível que pareça, a empresa que tem um resultado menor, ela fica pior na prática, porque como você não quebrou, você vai postergando o problema e não resolve aquilo. Você vai trabalhando daquele jeito meia boca e as coisas não funcionam. Uma empresa que quebra, a pessoa é obrigada a parar e perceber que deu errado aquele jeito de trabalhar, e aí ela vai corrigir e fazer melhor da próxima vez. Você, olhando a situação por esse prisma, você começa a notar que tem armadilhas no dia a dia que a gente não presta atenção, a gente não quer ver, e aí por não correr atrás, ir lá e fazer a conta e entender o conceito, a gente fica refém dessa situação. É a pior coisa que pode acontecer.
O que eu desejo para vocês, e vocês gostarem desse vídeo, a gente pode pegar e esmiuçar esses conceitos de depreciação, custo de oportunidade, inferências de rodagem, para com esse exercício a gente faz um transporte para as coisas que funcionam realmente do dia a dia, que aí entra remédio, serviço, cirurgia, mas a gente precisa de um que eu chamo de laboratório, um exemplo que a gente consiga aprender o conceito de forma simplificada para aplicar esses conceitos nas coisas mais complexas. E aí a gente tem funcionário, parceiro, sócio, folha de pagamento, tudo isso entra na composição do custo da clínica, tudo isso é muito importante e todas as pessoas que fizeram esses exercícios, elas conseguem lidar melhor com esses assuntos e ter resultados melhores.